Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série de lives falando sobre emoções. Hoje nós vamos falar sobre a raiva. Eu vou deixar fixado aqui no comentário e assim que vocês forem chegando, vão me dando um oi, tá bom? E aí a gente já começa. Oi, cunhada. Tá me ouvindo? Só para eu saber se tá tudo ok por aqui. Hoje a live vai ser falando sobre emoções, a raiva, e nós vamos falar um pouquinho, lógico, como lidar com as crianças, né, nos momentos de raiva das crianças, mas também vai servir para os adultos aí, que eu tenho certeza que você também sente raiva, não é mesmo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu tô acompanhada, meu bonequinho veio fazer uma visita, e ele tá esperando todo mundo entrar aqui pra gente começar. Bom, vamos lá, eu vou iniciando aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa emoção. Lembrando que essa é a segunda série da série de lives aí falando sobre emoções. E aí hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa emoção tão temida por todos, né? Que é a raiva. A raiva, como todas as emoções, ela também é uma emoção comum, né? Para todos os seres humanos. E ela faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você já sentiu raiva na sua vida e sente várias vezes ao longo do seu dia. Eu sinto raiva, você sente raiva? Me dá um alô aí, quem sente raiva vai me falando. E aí, às vezes a gente teme essa questão da raiva, né? A gente fica preocupado com os nossos filhos, né? Que como as pessoas vão aceitar a questão da raiva, né? E aí a gente fica nessa questão de, meu Deus, eu preciso controlar essa emoção do meu filho que é a raiva. Na verdade, ela não precisa ser controlada, ela precisa ser administrada, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de administrar a raiva, né? Como que a gente faz para lidar com essa emoção? Então, assim, da mesma forma que eu falei na semana passada, que semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o medo, né? Porque meu filho sente medo. E aí, quem não acompanhou a live na semana passada, né, não teve essa oportunidade, a chance de estar aqui ao vivo, a live tá salva, tá lá no meu IGTV, então vocês podem acessar lá que tá salvo. E aí a gente falou um pouquinho sobre o medo. Como a gente falou sobre o medo, da mesma forma que a gente falou do medo, eu venho falar também da raiva, que ela é uma emoção positiva, né? Apesar de ela gerar um comportamento negativo, ela é uma emoção positiva. Então, assim, é natural a gente sentir raiva e a raiva faz com que a gente modifique o nosso comportamento. Então, quando eu percebo que aquela reação, né, aquela situação me gerou um mal-estar, eu vou automaticamente tentar mudar o comportamento. E aí a gente tem que pensar no seguinte: por que que existe essa emoção da raiva? Em que situações elas são apresentadas, né? E aí existem duas explicações, né? Duas situações que são muito comuns de acontecer em raiva, isso com qualquer ser humano.
Uma delas é a frustração. Então, quando a gente é frustrado, a gente fica com muita raiva, e isso não é só a criança, nós adultos ficamos também. E quando mandam a gente fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Então, assim, eu, por exemplo, se me mandam fazer uma coisa que eu não estou muito afim, eu fico com raiva. É que nós adultos temos reações diferentes, né? Porque a gente já amadureceu e aí a gente sabe em que lugares a gente pode expressar uma emoção, em que lugares a gente não deve expressar essas emoções. Então a gente acaba fazendo mesmo que contrariado. Mas a criança, ela tem uma atitude mais explosiva. E aí cabe a nós, né, adultos, ensinarmos a criança a administrar esses sentimentos, essas emoções, né? Então, em qualquer situação que a criança for frustrada ou ela for solicitada para fazer uma coisa que ela não goste, ela com certeza vai ficar com raiva, da mesma forma que nós ficamos. E aí a gente entende que a raiva ela é natural, né? As crises de raiva, vamos dizer assim, elas são comuns de acontecerem até mais ou menos os 4 anos de idade, porque a criança ainda não convive com outras crianças, né? A maioria das crianças ainda está mais na casa, né? Acompanhada dos pais e tudo mais, então ela não é tão contrariada assim. E aí, quando ela começa a conviver na escola, com outras crianças, ou até mesmo na família, quando ela convive com os amigos, né, os primos e tudo mais, ela passa a ter esses comportamentos e começa a perceber também que esses comportamentos são inadequados. E nessas situações, ela acaba modificando esse comportamento e as crises de raiva, elas são amenizadas, então elas vão passando. Então a gente entende que até os 4 anos a criança tem com mais frequência na tentativa de nos dobrar, né, nos convencer de fazer o que ela gostaria que a gente fizesse. E aí após os 4 anos ela começa a perceber que cada vez que ela tem esse tipo de comportamento, ela é colocada numa situação de isolamento, né, onde as pessoas não querem conviver com ela por causa desse comportamento, o do mau comportamento, né? Então, o adulto, ele tem que agir com sabedoria nessas situações, né? Como que eu posso administrar a raiva do outro? Então, eu como adulto, né, e aí a gente está falando das crianças, então, em relação ao meu filho, eu tenho que ter sabedoria. A primeira coisa que eu preciso entender é que, assim, as crises de raiva vão acontecer. Isso é natural. E quando isso acontecer, qual é o comportamento que eu vou ter para tentar amenizar essa situação? Então, se o meu filho tem uma crise de raiva, se joga no chão, dá aquele escândalo, tenta me bater, a primeira coisa que eu preciso mostrar para ele é que eu entendo e aceito que ele tem um sentimento de raiva, porém eu não aceito um mau comportamento, né? Então, o fato dele estar com raiva, ok, a gente pode fazer, tentar conversar, tentar mecanismos aí que façam com que ele disperse um pouco, né, dessa situação e até amenize esse sofrimento, mas ter um mau comportamento não é legal, e aí a gente pode apontar isso para a criança. Né? Então, eu sento e converso, e assim, você vai me perguntar, Roberta, eu converso com o meu filho no meio da crise de raiva? Eu acredito que é quase improvável que seja possível, né? Porque a criança não vai querer conversar, ela vai estar gritando, vai estar, né, tentando tampar os ouvidos aí para as coisas que você for falar. E aí isso vai fazer com que ele não te escute, né? Então, qual é a saída? Você vai mostrar para ele que você não aceita aquele mau comportamento. E aí você tem alternativas para que ele se sinta um pouco mais confortável depois. Então meu filho se comportou de uma forma inadequada. Eu fiquei com muita raiva do que ele fez, porque a gente também sente raiva. Na hora da criança fazer o escândalo e dar um show, a gente tem vontade ou de morrer ou de matar a criança, né? Principalmente quando isso acontece em público. Porque se a criança está tendo um mau comportamento, por exemplo, num shopping, a gente quer que um buraco apareça na nossa frente pra gente... O vídeo deu uma pausadinha aqui, voltou. Gente, fala aí se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo. Que pra mim deu uma travadinha, coisas de internet.
Mas a gente tá voltando aqui e vamos continuar, né? E aí, assim, no meio do shopping, a gente fica muito irritado da criança estar fazendo um escândalo, principalmente porque a gente fica preocupado com o que os outros estão pensando daquela situação, né? Daquele mau comportamento do nosso filho. Então, a gente também fica com raiva, né, dessa situação. E aí, tentar conversar não vai dar certo. A primeira coisa que a gente pode fazer numa situação dessas é tentar distrair a criança com alguma coisa que ela se interesse, né? Então, teve uma crise de raiva, tenta procurar algum objeto, alguma coisa do interesse da criança, mostra alguma outra coisa. É lógico, não é que a gente vai desvalorizar aquele sentimento, aquela emoção que está aparecendo, mas tentar amenizar aquele sofrimento para que você consiga conversar com seu filho depois que ele tiver um pouco mais calmo, né? E aí, se você tenta distraí-lo, isso faz com que a crise em si ela vá amenizando, né? E aí você dá um tempo para que aquela crise passe, tanto para que a raiva do seu filho passe, quanto para que a sua raiva passe, né? Porque como ele ficou com raiva, ele teve essa crise, você também está com raiva, e se você for agir naquele momento, né, tentando driblar a situação, você também não vai conseguir. E assim, nós adultos precisamos entender que o fato da gente também agir com agressividade, porque na maioria das vezes a crise de raiva ela é uma crise com agressividade, se nós adultos também agirmos com agressividade, isso só vai causar uma piora nessa situação, né? Então, se a criança está gritando e eu grito também, provavelmente vai dar tudo errado, né? Vai só aumentar vai parecer uma bola de neve mesmo. Eu grito, a criança grita, aí eu grito e tento falar, né? Tento fazer isso mais alto, a criança aumenta o tom de voz e aí nunca que a gente vai sair disso. Então primeiro, você pode falar baixo com a criança, então essa é uma tentativa, né, de abaixar na altura da criança, e isso para todas as emoções, todos os comportamentos que a criança tem, é super adequado que a gente abaixe na altura da criança, para que primeiro ela consiga olhar nos nossos olhos e ela realmente sinta que você está próximo dela naquela situação, né? A pior coisa que a gente sente quando a gente está passando por alguma emoção negativa ou está acontecendo alguma coisa e a gente fica meio chateado, a pior sensação é de abandono, né? E aí, quando a gente não consegue fazer esse contato com a criança, ela sente também que o pai ou a mãe não estão nem ligando para o que ela está fazendo, né? E aí ela tem um comportamento mais de tentar chamar a atenção de alguma forma. Então, na maioria das vezes, esse comportamento agressivo, ele também está ligado a isso, a essa tentativa de chamar a atenção para alguma coisa que está muito ruim para ela e ela não está conseguindo administrar. Então, a primeira ideia abaixa na altura do seu filho, fala baixo com ele, né, e tenta dizer, né, ou tá dando um escândalo porque viu um brinquedo lá e queria aquele brinquedo, coisa muito natural de acontecer com as crianças, né? Tá no shopping lá e viu um brinquedo e quer aquele brinquedo naquela hora. E aí a mãe vai falar que não e a criança vai começar a se jogar no chão, gritando que quer o brinquedo, e a gente vai ter vontade de se enfiar no buraco. E aí a primeira coisa que a gente pode fazer é abaixar na altura da criança e falar para ela que, olha, o fato de você estar gritando não vai trazer isso para você neste momento, nós estamos indo embora, e aí num outro dia, quando você estiver mais calma, a gente volta no shopping e podemos também conversar sobre essa coisa que você está querendo, né? Para quando a gente vai, de repente, conseguir realizar aí esse seu desejo de ter esse objeto aí, né? E aí, o fato de você ter falado, primeiro, estar na mesma altura da criança e falar num tom de voz baixo, isso causa um certo constrangimento e faz com que a criança diminua também o tom de voz, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar atento aí para que a criança realmente tenha essa vontade, pelo menos, de diminuir esse escândalo que ela está fazendo. Outra coisa é distrair realmente, mas mostrar que você está chateado, né, com aquela situação, com aquele comportamento que a criança está apresentando. E aí dá um tempo, é meio que tentar uma respiração aí, tanto para você quanto para ela, e depois voltar a conversar sobre o assunto que aconteceu, né? E num terceiro caso,
é você realmente colocar algumas alternativas, né, algumas opções que fazem com que a criança tenha uma descarga aí, digamos, desse mau sentimento, esse mau comportamento por conta desse sentimento ruim que ela está tendo, né? E aí, assim, primeiro, né, quando a gente fala da reação negativa, né, da criança estar reagindo de uma forma negativa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a criança já precisa estar preparada para, né, o que vai acontecer e como isso vai acontecer. Então, por mais que seja criança e ela não tenha a condição de tomar uma atitude ou tomar uma decisão sobre as coisas que vão acontecer, se a gente antecipar aquilo que vai acontecer, isso faz com que ela vá um pouco mais preparada e não tenha tanta possibilidade dela ter essas reações. Então, por exemplo, se a gente vai no shopping, né? E aí isso é muito natural de acontecer. A gente sabe que a gente vai passar perto de uma loja de brinquedo. Em algum momento a gente vai passar perto de uma loja de brinquedo. Não dá pra gente fugir, né, das lojas de brinquedo no shopping. E são lojas normalmente muito coloridas, que chamam muita atenção. Então, qual é a ideia? Você avisa a criança, olha, hoje a gente vai no shopping, só que hoje nós não vamos comprar nada, né? Hoje a gente vai só para passear. E aí você pode até falar, não que seja necessário, mas você pode falar, eu não tenho dinheiro hoje, então nós vamos só para passear. E logo que a gente terminar tudo que tinha que fazer, nós podemos, por exemplo, tomar um sorvete, né? Então, você dá aí para a criança uma garantia de que ela vai ter uma coisa positiva, né, no final disso, de todo esse percurso, esse passeio. Porque muitas vezes a gente vai no shopping, mas não vai porque a gente está levando a criança para passear, a gente vai para resolver alguma coisa, ainda mais nesses tempos aí de pandemia, que estava, né, todo mundo em isolamento e ninguém estava podendo fazer nada. Hoje em dia a gente sai para ir no shopping para resolver alguma coisa ou para comprar alguma coisa meio emergencial e a gente não está indo passear, nem está indo realizar um desejo dos nossos filhos. Então, ir ao shopping só por ir também causa uma frustração na criança, né? E se a gente não vai dar nada para a criança, ela com certeza vai ficar entediada porque a gente está, né, fazendo uma compra ou a gente precisou resolver alguma coisa, né, um problema no celular, por exemplo, na conta do celular, e aí a gente foi na loja de celular e a criança tá junto, acabou acontecendo. E aí isso causa uma frustração, porque ela não tá indo para nada do interesse dela, ela tá indo para uma coisa do nosso interesse. Então, avisar a criança que a gente não tá indo para comprar nada para ela, e aí depois, né, de repente, falar que a gente vai tomar um sorvete ou comer um doce, né, passar numa loja de doces, ou comer uma bala Fine aí que as crianças gostam, né? Passar pelo quiosque da Fine, comprar alguma coisa, isso é válido, porque aí a criança já vai com a certeza de que ela vai ter alguma coisa e do que vai acontecer exatamente naquele momento, né? Ela vai estar no shopping fazendo o quê, né? E aí isso gera um pouco mais de controle sobre a situação. Então, quando ela for ter uma crise de raiva lá, né, no meio do shopping, porque você não quis dar o brinquedo, você vai olhar para ela e falar, a gente combinou que hoje não ia comprar nada. E aí, se a criança tem um brinquedo, viu um brinquedo ou alguma coisa assim que chamou muita atenção, a gente pode também criar com a criança uma lista de desejos. E aí, isso é super válido, né? Porque, de repente, vocês foram no shopping e a criança falou para você, eu queria passear na loja de brinquedos. E ok também, às vezes a criança quer passear na loja de brinquedos, né? Quer ver coisas interessantes. Tá chegando o dia das crianças, então a criança quer ver um brinquedo aí que ela vai pedir. E logo chega o Natal e ela também tem que fazer a carta para o Papai Noel, então ela quer ver um brinquedo. Só que ela tem que entender que ela não vai comprar aquele brinquedo naquela hora. Ela vai olhar para, de repente, esse brinquedo fazer parte da lista dela. E aí a gente pode criar uma lista com a criança, uma lista de desejos. A lista de desejos, ela não necessariamente precisa ser de objetos. Às vezes pode ser de situações, né? De lugares onde a criança quer ir, coisas que ela quer fazer, né? Então, eu quero assistir um filme com meu pai.
Aí você vai colocar lá na lista de desejos, porque a criança, quando o pai estiver disponível, vai poder assistir o filme com o pai. E aí a gente pode deixar a criança ciente de que, olha, hoje o papai não pode assistir o vídeo com você, mas no final de semana a gente pode assistir. Vamos anotar na lista, né? Para daí, quando chegar o final de semana, a gente conseguir realizar esse desejo. Então, pode existir uma lista de desejo. E essa lista de desejo, ela é muito funcional, porque ela dá um controle maior para a criança. E também uma responsabilização sobre as coisas que ela está falando e querendo, né? Então, ela escolheu e ela marcou na lista. E aí, em algum momento, isso pode acontecer, né? Então, e aí ela foi na loja de brinquedos, viu todos os brinquedos e ela vai te falar, eu quero esse brinquedo, eu gostei dessa boneca. E aí você fala, vou anotar aqui pra gente marcar na nossa lista. Quando a criança é pequena, quem vai fazer essa lista é a mamãe ou o papai, né? Mas quando a criança é um pouquinho maior e tem, né, condições de escrever aí essa lista, ela mesma vai fazer a lista. E aí isso vai facilitar para que ela veja, né, as coisas que ela está desejando. E aí também ela pode fazer uma escolha. Por exemplo, chegou na época do Dia das Crianças e ela vai ganhar um brinquedo, né? O papai e a mamãe determinaram lá que vai ganhar um brinquedo. Bom, se vai ganhar um brinquedo e ela tem 5 brinquedos na lista, ela vai precisar fazer uma escolha. E aí você vai entregar essa lista para ela e falar, olha, a gente anotou aqui na sua lista que você queria a Barbie, você queria uma Polly, você queria um carro da Barbie, enfim, né? Você vai nomeando para ela o que ela colocou na lista. E aí você vai falar, só que você precisa escolher porque nós vamos comprar um brinquedo para você. E assim a gente acaba dando mais controle das situações e querendo ou não, a gente vai moldando esse comportamento. Uma coisa muito importante em relação à raiva, né? Nós temos mania, né, de dar algum castigo. Que a gente fala castigo, mas vamos pensar que são consequências, tá bom? Todas as nossas consequências, elas têm, todos os nossos atos, eles têm alguma consequência, né? Então, da mesma forma que nós, adultos, agimos e temos uma consequência, a criança também age e tem uma consequência sobre o ato dela. Às vezes a gente fala do castigo, né? E aí uma coisa muito importante na hora que a criança tiver um mau comportamento, nós sermos firmes na consequência que vamos dar para os nossos filhos. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente fala que a criança vai ficar, por exemplo, 1 mês sem jogar videogame, né? Ou sem pegar no celular. E aí a gente não aguenta manter esse 1 mês. Não vamos nem entrar no mérito da questão de quanto tempo por idade, né? Porque é bem controverso aí, dá pra gente ir se moldando. Mas assim, quando a gente fala de uma consequência, a gente precisa manter essa decisão que nós tomamos até o final. Então, se eu falei para o meu filho que ele vai ficar 30 dias sem celular, independente de eu achar depois que eu fui injusta com essa consequência, porque pode acontecer quando a gente é exagerado na consequência, eu vou ter que manter essa consequência até o fim. Porque senão nós entramos em descrédito com os nossos filhos. Então é assim, a criança foi lá e fez um escândalo no shopping, eu já tinha avisado o que a gente ia fazer, que a gente não ia comprar nada, e que a gente poderia colocar na lista de desejos da criança aquilo que ela viu no shopping. Nada disso adiantou, a criança fez aquele escândalo, continuou naquele escândalo, e aí eu precisei impor uma consequência, né? Dar um castigo aí, entre aspas, para a criança. E aí, eu lá, na hora da raiva, tomei a decisão que a criança ia ficar 1 mês sem o celular. Só que a criança está em casa sem fazer nada, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, a criança passa a maior parte do tempo sem fazer nada. E aí eu tô lá com a criança 30 dias sem poder usar o celular e não tenho mais nada para fazer com a criança. Aí chega no 10º dia, eu olho e falo, acho que ela já aprendeu, então eu vou devolver o celular para ela. Depois de 10 dias, mas eu tinha falado 30, certo? Aí isso aconteceu uma vez, muito bem. Acontece outra vez. Né? Acontece de eu, de repente, falar para a criança que se ela pulasse do sofá, vamos, né, pensar em crianças pequenas. Se você pular do sofá, eu vou te colocar no quarto. Você vai dormir mais cedo.
Aí a criança fica só olhando para sua cara, porque eles fazem isso, né? Naquela tentativa de vamos ver o que eu posso, o que eu não posso. E aí a criança pula do sofá e você vai lá e coloca ela para dormir mais cedo, só que aí ela começa a chorar, porque é natural também. Imagina que horror eu ficar no meu quarto, sei lá, jantei 6 horas da tarde, 6h30, e fui pro meu quarto e não vou poder sair de lá e também não tô com sono. Né? E a criança começa a fazer aquele escândalo, aí você vai lá e tira a criança. O que isso vai dar a entender para o seu filho? Que você fala as coisas e não cumpre. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a consequência que a gente pensa em dar para a criança, porque a gente vai ter que mantê-la até o final. Né? Mesmo que doa o nosso coração, a gente vai ter que levar isso até o final. Né? E aí tomar cuidados para que tipo de coisas a gente pensa, né? Que tipos de consequências mesmo a gente pensa. Porque, por exemplo, deixar a criança trancada no banheiro, né? Ou você vai ficar lá sentada no banheiro. Eu tô falando isso e eu tenho certeza que você aí na sua casa tá pensando que louca essa Roberta falando um negócio desse. Mas eu já ouvi muita gente falando, meu filho fica de castigo no banheiro. Né? E aí depois traz um monte de medos, um monte de fantasias em relação ao banheiro, e isso vai gerar uma série de outros problemas que não vem ao caso agora, né? Mas com certeza situações que vão prejudicar o desenvolvimento emocional do seu filho. Então, se a gente está tendo, né, esse cuidado de pensar no desenvolvimento emocional dos nossos filhos, a gente precisa tomar esse cuidado para primeiro, não dar consequências impossíveis que a gente não vai conseguir manter, e segundo, para não colocar situações que gerem um prejuízo muito maior na criança, né? Então, assim, nós, adultos, temos que ser as pessoas que pensam, ter sabedoria nessa situação. A criança, ela está aprendendo, né? E aí, como ela está aprendendo, a gente tem que mostrar para elas o que é certo e o que é errado. Sendo assim, eu tenho que pensar a respeito da situação, daquele comportamento que ela apresentou, e pensar na melhor saída para resolver aquele problema sem gerar um estresse maior. Então, a primeira coisa, não adianta você sair gritando com o seu filho quando ele tiver uma crise de raiva, né? A criança tá lá jogando as coisas, batendo porta de guarda-roupa, fazendo um estardalhaço na casa, e você começa a berrar com a criança. É muito provável que ela vai entender que tudo se resolve na base do grito, porque você está gritando e ela também está gritando, né? Então, e isso vai gerar um mal-estar muito maior. Então, o primeiro é pensar sobre aquela situação, o que a criança está fazendo e por que ela está fazendo. Segundo, conversar com a criança sobre aquele comportamento. Então, assim, ela teve aquela crise, deixa a criança ali um pouco, né? Não procura conversar com ela naquele mesmo momento sobre a situação que ela tá, né, sobre o comportamento que ela tá tendo. E aí você volta com a criança, vai na altura da criança, senta com ela e aí vocês conversam, porque aí você vai validar aquela emoção que a criança está tendo, né? Não é que você vai ignorar o que ela está sentindo. Você vai perguntar o que estava acontecendo, por que ela estava se comportando daquela forma, né? Que você ficou muito chateado com aquele comportamento, que você não gosta daquele mau comportamento, e aí você vai ensiná-la como vocês podem resolver aquela situação. Algumas dicas, né, que são válidas aí para a questão de raiva, e que a gente também usa isso no consultório, né, quando a gente fala de crianças que sentem muita raiva, tem crises de agressividade, né, e que os pais têm uma dificuldade aí para lidar com isso, usar alguns métodos aí que fazem com que a criança coloque para fora aquela situação. Um deles, né, e uma coisa muito simples, é desenhar, né? Você pode falar para a criança, você valida, né, aquele sentimento dela, aquela emoção que ela está sentindo, e aí você fala para ela, eu entendi que você está muito bravo, né, que você está com raiva dessa situação, que você não está feliz com o que está acontecendo com você, então tá aqui, ó, um papel, tem os lápis, e eu queria que você desenhasse isso que você está sentindo. A criança vai achar meio estranho no começo, eu posso te garantir isso, mas depois isso é meio que um alívio, sabe? A criança olha para você e fala, nossa, muito legal. E aí, ela, primeiro, que ela tem que se concentrar para fazer o desenho dela,
e isso faz com que ela distraia do comportamento mesmo, né? Ela vai entender que você está validando realmente aquela emoção dela, então ela vai se sentir compreendida e isso causa uma maior tranquilidade e ela realmente vai conseguir colocar para fora, aliviar aquele estresse. Então o desenho é uma opção, né? Então você coloca a criança lá para fazer o desenho e ela, né, libera esse estresse. Uma outra opção é pegar uma caneca, né? Qualquer caneca que você tiver na sua casa. E aí você pede para a criança imaginar que naquela caneca, para criança muito pequena, pega uma caneca de plástico, tá bom? Porque aí isso faz, você não corre o risco da caneca ser jogada no chão ou enfim, escorregar da mão da criança e acabar quebrando e fazendo uma sujeira. Mesmo porque pode acontecer de você ficar com raiva da criança também ter derrubado a caneca, né? Então, para evitar isso, pega a caneca de plástico se a criança for pequena. Mas a ideia é, você com a caneca na mão, você fala para a criança, olha, imagina que aqui tem um chocolate quente. E aí, você fala para a criança cheirar o chocolate, porque, né, o cheiro do chocolate quente é muito bom. Não nesse calor, mas, né, o chocolate quente é muito bom. E aí você fala para ela soprar, para daí, né, esfriar o chocolate quente. A ideia é de inspirar e expirar. E aí você fala para ela sentir devagar o cheiro, né? Olha, sente bem o cheiro. E aí você também pode fazer esse controle do tempo de inspiração e expiração. Você fala para a criança inspirar e conta até 4. Então, 4 e volta 4. E assim você faz a criança ir. E aí você salienta, né? Olha, agora sente o cheiro de novo do chocolate quente. Agora sopra para ele esfriar. E aí você vai fazendo isso até que você perceba que a criança está um pouco mais calma. Uma outra técnica que a gente usa, né, que é válido e tem muitas mamães e papais que fazem isso com a criança e isso traz um resultado positivo, é com uma bexiga, né? Bexiga ou balão aí, para alguns lugares pode chamar de balão, né? Você usa a bexiga, você entrega para a criança e fala, olha, eu quero que você pense no que você está sentindo e assopre o balão o mais forte que você puder para essa raiva que você está sentindo. É lógico que se a criança tiver com muita raiva, ela vai encher muito rápido o balão. Mas a ideia é, por exemplo, a criança está com raiva porque a mãe não comprou aquele brinquedo. Aí você fala, eu sei que você ficou muito bravo porque eu não comprei esse brinquedo. Então assopra o quanto você ficou bravo. E aí a criança assopra. E aí você vai colocando as situações que deixam a criança com raiva. Depois que ela encheu, né, e achou que encheu o suficiente, você fala para ela ir soltando o ar de dentro do balão, controlando para que ele não solte tudo de uma vez. Né? Então é a mesma ideia, como se ela estivesse inspirando e expirando, só que nessa ela vai controlar o quanto o ar está saindo do balão. Né? Isso faz com que, primeiro, a criança tenha um controle sobre, né, aquela situação de encher e esvaziar o balão, e ela realmente pode colocar para fora com a força, né, que ela desejaria. Vamos pensar que quando a gente está com raiva, a gente quer muito socar uma pessoa, como a gente não pode, a gente assopra o balão. Então ela faz esse movimento de liberar essa sensação ruim, esse desejo de bater, né, e de quebrar as coisas, assoprando o balão. E aí depois ela controla na hora de soltar. Pode acontecer da criança assoprar e tá com muita raiva, a raiva ser tão grande aí, que ela estoura o balão, e tudo bem também, né? A ideia é que ela realmente consiga assoprar e depois controlar para esvaziar e você conversar com ela sobre o quanto a gente precisa controlar, né, essas emoções, o quanto às vezes elas podem nos prejudicar, então a gente precisa ter esse discernimento e conseguir aí controlar quando a gente está com raiva. Mas se acontecer de estourar, você pode mostrar para ela e até, né, também nessa ideia de validar o sentimento dela, de falar, nossa, você estava muito bravo mesmo, né? Olha, o balão estourou. É mais legal quando o balão é vermelho, porque daí, né, da mesma forma que eu mostrei para vocês o meu amigo, que está aqui hoje na nossa live, que é o meu bonequinho da raiva, né? Esse é o bonequinho, a raiva do filme Divertidamente, né? E aí,
quando você pensa na raiva, você pensa na cor vermelha, né? Até os emojis, eles são vermelhos também, né? O emoji da raiva, ele é vermelho. Então, quando você coloca o balão vermelho, isso também remete à raiva, né? A essa emoção da raiva. E aí você pode conversar com a criança sobre isso. Depois que você conseguiu esse controle do comportamento, né? Que a criança realmente amenizou todas essas emoções aí você pode conversar com ela, né? Que você entende e aí você pode falar exatamente isso, que você entende que ela estava muito brava com aquela situação, mas que você não gosta daquele mau comportamento, que você não aprova aquele mau comportamento. E aí você posiciona, né? Se posiciona falando qual é o comportamento que você espera. E aí você pode até sugerir para o seu filho, né? Olha, quando você estiver muito bravo, você pode riscar aquela parte da parede que eu deixei com papel para você riscar quando você estiver com raiva. Ou você pode usar esse balão para soprar e realmente colocar a sua raiva lá dentro desse balão. Ou você pode pegar a caneca e assoprar, cheirar e assoprar para você controlar essa situação. Então, e aí, colocar para a criança que, olha, eu sei que em algumas vezes a gente realmente não vai gostar das coisas que estão acontecendo. E a gente pode conversar sobre isso. O fato de você gritar, de você se jogar no chão, isso vai me deixar brava com você e vai só piorar essa situação. Só que isso só é válido, né? Você só vai conseguir falar isso com seu filho quando ele já estiver mais calmo. Não vai adiantar você falar com ele no momento da raiva, né? Quando ele estiver tendo a crise de raiva, você ir lá e tentar falar para ele que, olha, isso que você tá fazendo me deixa brava com você, isso vai piorar a sua situação e você vai ficar de castigo. E aí a gente faz um monte de ameaças para a criança e isso faz com que ela vá ficando mais irritada. Então, assim, não tente resolver essa situação no momento que a criança está sentindo raiva. Deixe amenizar toda essa situação e aí você pode realmente conversar depois que já tiver passado tudo isso, né? Dando essas opções para a criança, né? De ou assoprar o balão, ou fazer o desenho, ou né, assoprar o chocolate, sentir o cheiro do chocolate quente e assoprar, ou tudo isso junto, são ferramentas para amenizar aquela crise de raiva. Mas isso não quer dizer que a criança não vai sentir raiva. A única coisa que ela precisa é adequar o comportamento dela para essa emoção que ela está sentindo. Então, lembra o que eu falei? A raiva, ela não é uma emoção que tem que ser descartada ou que ela tem que ficar escondida. Ela pode ser colocada para fora, mas da forma adequada. Lembra que a gente aceita que a criança sinta a raiva, né? A gente aceita essa emoção, mas a gente não aceita o mau comportamento. E é isso que o seu filho tem que entender. Se você conseguir controlar isso dentro da sua casa e lembrar também das outras coisas que eu já falei aqui na outra live, de você valorizar as emoções do seu filho, de você realmente estar ao lado dele para, né, quando ele tiver essas emoções aí que são consideradas um pouco mais negativas, isso vai fazer com que o seu filho vá se adequando às situações, adequando o comportamento dele. E quando ele chegar lá na frente, com a questão do comportamento em sociedade, né? Quando ele estiver na escola, quando ele estiver com outras crianças, ele vai pensar, ele já vai estar com um comportamento mais adequado. E aí não vai ter tanto desgaste emocional nessas relações. Não é que não vai ter, isso vai acontecer, né, da criança de repente ter uma crise de raiva, e isso, né, quando a criança começa a frequentar a escola, começa a conviver com outros coleguinhas, principalmente quando é filho único, vai acontecer da criança se comportar de uma forma inadequada. Então, às vezes, a criança muito pequena, ela morde, né, porque ela fica com raiva do outro pegar um brinquedo que ela estava usando, ou ela chora, faz escândalo, isso acaba sendo comum de acontecer. Mas vai ser muito mais fácil da criança adequar esse comportamento se você já foi ensinando ela em casa, né? E quando acontecer, porque às vezes acontece da criança se comportar de uma forma negativa e a escola chamar, por exemplo, né? E aí você pode conversar com ela, né? Olha, aconteceu, eu sei que você ficou bravo com o seu amiguinho porque ele pegou, né, o seu brinquedo, mas quando isso acontecer,
E aí você orienta a criança de qual é o comportamento que você quer que ela tenha. Tem um único comportamento que é adequado, que precisa ser realizado? Não, não tem um só comportamento. Tem vários comportamentos que podem ser adequados, desde que você entenda isso com a criança, né? Então, se você entende que quando a criança for contrariada na escola, em vez de ela morder, ela tem que falar com a professora sobre isso, você vai falar para ela exatamente isso. Olha, eu sei que você ficou bravo porque, né, o seu amiguinho lá, o João, pegou o seu brinquedo, mas quando isso acontecer, você vai falar para a tia e não vai morder mais o seu amigo, porque isso machuca, e aí você vai dar suas explicações. Então, assim, nós, adultos, temos que treinar o comportamento da criança. E parece muito estranho quando a gente fala isso, parece que a gente está falando de um monte de robô, mas não é isso. A criança, ela é inocente, né? Ela tá aprendendo a se comportar em sociedade, ela tá aprendendo tudo que ela tem para fazer, porque ela não existia, né? Ela passou a existir e nós somos responsáveis por adequar e, né, alinhar todas as questões aí com ela. Então, assim, se você que é adulto não consegue ensinar o seu filho sobre essas situações, não tem quem ensine, né? Então a gente é responsável por fazer isso. Se você quer que o seu filho se comporte de uma maneira adequada, você precisa ensiná-lo, né? Então, educar é isso, né? É essa educação que nós temos que dar para os nossos filhos. Então, se eu quero que meu filho seja comportado na escola, que ele realmente sente na carteira e fique lá até o final da aula, porque esse é o ideal de todas as crianças aí, todos os professores vão amar as crianças dessa forma. Eu tenho que ir falando para a criança o que ela tem que fazer, o que ela não pode fazer, porque caso contrário, eu não vou conseguir com que ele tenha um comportamento ajustado em sociedade, porque se eu não estou ensinando, eu que sou o adulto responsável, não estou ensinando para ele qual é o comportamento que eu quero que ele tenha, quem é que vai ensinar? E aí ele vai aprender de uma forma muito inadequada, de repente, essas situações no dia a dia, se a gente não ensina. Então, se a gente quer que os nossos filhos eles tenham um convívio adequado, né, um convívio social adequado e saudável, a gente precisa ensiná-los quais são os comportamentos que são adequados e fazem com que esse convívio seja saudável, né? E aí cabe a nós como pais responsáveis aí para fazer isso. É lógico, se você tem, né, uma dificuldade maior, se você percebe que essas crises elas estão excessivas, né, se a sua criança tem crises repetidas, se você já tentou de todas as formas controlar essas agressividades, essas crises de raiva aí que de repente o seu filho tem, procure um profissional, né, para uma orientação ou até mesmo, né, para te ajudar nessa questão. Mas a gente tem que ser persistente. Lembra que eu falei que a gente é exemplo, mas a gente precisa insistir no exemplo, né? Não adianta hoje eu pintar alguma coisa de vermelho e amanhã eu pintar de amarelo e achar que a criança vai entender que uma hora pode ser vermelho e outra hora pode ser amarelo, né? Eu preciso pintar hoje de vermelho, amanhã de vermelho, depois de amanhã de vermelho, para a criança entender que aquela parte que pinta, né, aquela parte do desenho é vermelha, e aí ela entenda que eu quero que ela pinte de vermelho. Eu tô dando esse exemplo, né, que é uma coisa um pouco mais palpável, né, uma situação mais palpável, mas a gente está falando isso na questão da educação dos nossos filhos mesmo, né? Então, se eu quero que ele não morda uma criança, eu não vou falar para ele que ele não pode morder e amanhã, se ele morder, eu deixar quieto e não falar nada, né? Eu vou insistir que aquilo não é um comportamento adequado e eu também vou dar alguma consequência para aquele ato que a criança está fazendo que não está adequado e que ela sabe, que a gente já conversou a respeito, e que mesmo assim ela não agiu daquela forma que eu esperava, e aí isso vai ter uma consequência, como todos os nossos atos têm consequências, né? Então eu acho que era esse, né, o recado que eu queria passar aqui para vocês em relação a essa questão da raiva, né? Então o sentimento essa emoção vai aparecer em vários momentos da nossa vida, mesmo desde pequenininho até a nossa idade adulta, né? Os idosos também sentem raiva, todo mundo sente raiva, né? Mas para a gente ir adequando essa emoção, né? Que forma a gente se comporta diante dessa emoção, nós somos responsáveis por ensinar os nossos filhos,
né? E aí, numa relação entre adultos, a gente pode pensar que quem não está com raiva, né? Eu tô me relacionando com alguém e a pessoa tá com muita raiva de mim. Eu que não estou com raiva, tenho que ter esse discernimento de como eu devo agir, né? Dessa coisa de também não gritar, não falar alto, não tentar provar para a pessoa que eu tenho razão ou qualquer coisa do tipo, né? Então, quando a gente fala do controle dessa emoção, e aí por isso que eu coloquei, né, no título aí, como lidar com a raiva, é lógico que a gente está falando na questão da educação da criança, mas também nós estamos falando para os adultos, em que alternativas eu posso ter para lidar com essa emoção de uma forma um pouco mais amena, para que isso não se torne um problema para a gente nas nossas relações. Porque isso pode gerar, sim, um problema no trabalho, né, um problema num relacionamento interpessoal, né, entre marido e mulher, pode gerar, né, problemas entre casal de namorados, aí, entre amigos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para realmente ir adequando esse comportamento desde pequeno, para que lá na frente, né, quando a gente estiver adulto, a gente não tenha problemas maiores. Então, é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram, né, acho que é importante aí essas dicas, compartilha. Esse vídeo também vai ficar salvo, essa live vai ficar salva no IGTV, então quem não conseguiu ver desde o começo ou quem quer lembrar de algum ponto que foi falado e que não ficou, né, passou muito rápido, pode voltar lá e assistir também. E compartilhe com as pessoas que vocês acham que vale a pena, né, escutarem, de repente pensam que tem, né, essa necessidade de escutar sobre isso. E aí, na próxima semana, né, nós estamos fazendo essa série de lives aí falando sobre emoções. Na próxima semana, na sexta-feira, nós também vamos voltar aqui, mas aí para falar sobre como ajudar os nossos filhos a lidar com todas as emoções de um modo geral, né, porque nós falamos, lógico, mais das emoções um pouco mais negativas aí, que são o medo e a raiva, que são emoções que nos causam um certo mal-estar. E aí a gente vai falar na semana que vem, de um modo geral, das emoções aí, como a gente pode ajudar os nossos filhos a lidar com essas emoções, né? Porque tudo que é em excesso também não é adequado. Então, para a gente ir adequando esses comportamentos diante das emoções que a gente vai sentindo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Podem me chamar também no direct e aí a gente vai se falando. E eu vejo vocês na próxima semana. Combinado? Até lá!